Então, muito bom dia a todos e a todas. Muitíssimo obrigada pela vossa presença. Eu tenho aqui uma cábulazinha porque tenho alguns nomes em francês para dizer e não me queria enganar. Nós vamos ter alguma tradução em simultâneo. Agradeço desde já à Manela por um lado e ao Etienne por outro. Eu quero começar por dirigir um agradecimento muito especial ao Alfredo Sendim e à Herdade do Freixo do Meio, um parceiro de longa data da Terras Dentro. E quero dar os parabéns por continuarem a apostar neste tipo de trabalho, trabalhar desta forma, neste ecossistema agroecológico, reconhecido cada vez mais como um excelente exemplo de boas práticas, Alfredo. As evidências mostram-nos todos os dias que o caminho é por aqui, embora... Mas por causa da... Ok, peço desculpa. Embora seja um caminho que nem sempre, de facto, é fácil. Eu quero também aproveitar a presença do Presidente Olímpico, portanto, Presidente da Câmara Municipal de Montemor, e agradecer porque sei que está aqui, não estava previsto, ele tinha já o dia todo destinado, como disse ontem, mas conseguiu tirar um bocadinho para estar connosco aqui nesta abertura e eu agradeço-lhe. E quero aproveitar a sua presença para agradecer a confiança sempre depositada no trabalho da Terras Dentro por parte do município de Montemor o Novo. Há 31 anos que a Terras Dentro tem intervenção aqui no Concelho de Montemor e a Câmara Municipal sempre foi e continuará a ser um parceiro estratégico na nossa intervenção. As pessoas vão mudando, as políticas também, mas a confiança no trabalho da Terras Dentro tem-se mantido e, como é óbvio, isso para nós é um motivo de orgulho e, em nome de toda a equipa, quero expressar aqui a nossa gratidão. Quero aproveitar agora este momento para dar as boas-vindas então aos parceiros do nosso projeto montado de conservação e valorização, ao Galo Espanhol ADERCO, também um parceiro de longa data em muitas outras iniciativas e projetos da Terras Dentro. Muito obrigada por estarem cá e sejam bem-vindos. E ao Galo francês Pays Pyrénées Méditerranée. Muitíssimo obrigado, que é representado também pelo Institut Méditerranéen de Liège e a Associação de Initiation La Forêt. J'ai dit bien? J'espère que oui, merci beaucoup. E muito bem-vindos por estarem aqui. E queria ainda dizer também que é um gosto receber ambos os GAL e ambas as entidades aqui no nosso território, na nossa região Alentejo e no Concelho de Montemor Novo. Por fim, mas ainda na linha dos agradecimentos, uma palavra de agradecimento também especial aos oradores que vão estar connosco hoje, à Universidade de Évora, à Associação de Produtores Florestais de Cruz, e dizer-vos que a Terras Dentro, desde sempre, portanto nós temos 31 anos de existência e desde sempre tem trabalhado e investido muito na área do montado e na preocupação com a conservação e valorização do montado. Contamos já com mais de 3 centenas de ações de informação e de sensibilização dedicadas a esta temática e este encontro e este projeto de cooperação que temos aqui hoje é mais uma abordagem nesse sentido. Este encontro, que se vai prolongar praticamente por toda a semana, tem início hoje, aqui no Concelho de Montemor Novo, e esta é precisamente a minha deixa para me calar e passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Montemor Novo, Olímpio. Muito obrigada. Se calhar vou aguardar. Muito obrigado por virem até Montemor Novo, esta bela terra. Muito obrigado à Terras Dentro por realizar este evento aqui em Montemor e muito obrigado mais uma vez ao Alfredo por estar na linha da frente e acolher eventos deste tipo. Com certeza que não é por acaso que este evento se realiza no Freixo do Meio. Temos aqui um projeto piloto, se calhar às vezes muito à frente do seu tempo, mas que é um exemplo nacional e que também muito nome tem dado a Montemor Novo na preservação do sistema agro-silvopastoril. Disse bem ou não? O sistema do montado. Dizer-vos que Montemor Novo é o 7º maior concelho do país, tem cerca de 1.232 km² e é um concelho predominantemente agrícola. Temos o maior encabeçamento de gado bovino extensivo do país. Ou seja, é muito importante para a economia de Montemor esta produção agropecuária.
também com alguma expressão no ovino, mas muito mais no gado bovino. Por isso, é todo o interesse de todos os agentes no terreno a preservação desse sistema e do montado. Interessante, por vezes algo preocupante, e isso aí é mais a vossa área, com o número de cabeças de gado em cada espaço de terreno, em cada herdade, mas estão aí também as entidades públicas para fazerem essa regulação, ou tentarem fazer essa regulação, mas é importante discutirmos isto tudo e como é que devemos preservar o montado, um sistema que já cá está há séculos e que pretendemos que continue daqui para a frente também a existir, com os seus equilíbrios, que já foram muito mais do que são agora. Só para vos dar um exemplo, eu sou caçador, embora com cada vez menos tempo para caçar, mas o que é facto é que o coelho bravo quase desapareceu do nosso território, a perdiz também poucas existem, cada vez menos, e assistimos a um evoluir da espécie do javali, que em certas zonas já é considerada uma praga e até com muitos danos, quer em termos de natureza, quer em termos de acidentes rodoviários. Por isso, agradeço-vos a vós pensarem este tema, discutirem este tema, trazerem ideias para cima da mesa, e a Câmara Municipal está cá também para apoiar neste tipo de eventos e sempre disponível. Obrigado por virem a Montemor. Venham a Montemor mais vezes, com mais tempo, para desfrutar do nosso riquíssimo património histórico-cultural, natural e gastronómico também, que também é muito interessante. Por isso, obrigado. Elsa, pronto, bom dia a todos, bem-vindos, sintam-se à vontade, estamos aqui hoje para trocar umas ideias, umas impressões. O modelo que nós temos, em primeiro lugar, portanto, no programa estava previsto o engenheiro Guilherme ser a pessoa que vinha moderar aqui os trabalhos. Infelizmente ele está doente, adoeceu ontem, não vai poder estar. Olha, vou fazer eu este papel. Portanto, é mesmo estarmos aqui todos à vontade. O modelo que nós tínhamos pensado, e se assim concordarem, portanto, vamos lançar aqui a debate 2 temas, que vai ser pela Associação de Produtores de Coruche e pela Universidade de Évora, o professor Carlos Alexandre, a Teresa e o Tiago. São as pessoas que vamos falar aqui de 2 temas, está bem? Depois fazemos um intervalozinho, bebemos um cafezinho, relaxamos, para depois então irmos para a parte do debate e então de trocarmos aqui impressões. Relativamente às entidades que estão presentes e que estavam no programa, só quem falta apresentar é a Teresa e a Cristina, a Cristina Carriço e a Teresa Batista da CIMAC, que é a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, está bem? Portanto, elas estão também com um projeto na área do montado e vamos também partilhar aqui alguma informação. Portanto, se calhar dava a palavra à colega Nazaré, que chegou há pouco. Obrigado à organização pelo convite, é uma oportunidade para falar de temas que me interessam também e isso é sempre positivo. A gestão sustentável do montado. E a minha formação é de solos e, portanto, é sobre essa área que irei focar mais a minha apresentação. E a questão primeira é que não há gestão sustentável dos montados sem gestão sustentável do solo. E hoje em dia esse é um tema muito importante. É um tema muito importante com grande desenvolvimento a nível global. É um tema em franco desenvolvimento, a área da gestão sustentável do solo em múltiplos sistemas de produção, nomeadamente nas áreas florestais e agro-silvopastoris, como é o caso do montado. E podemos, só a título de introdução, considerar, no fundo, do que é que as árvores precisam, tal como todas as plantas, do que é que precisam no solo.
porque precisam do sol e precisam de muitas coisas. Precisam primeiro que tudo, de água e de ar. Por vezes o ar não é o oxigênio que existe no sol, é por vezes esquecido, mas as árvores e as plantas em geral necessitam sempre de ter oxigênio nas raízes. Claro que precisam de nutrientes e precisam depois de todo um ambiente ecológico que permite o controle de pragas e doenças, para além também do suporte físico que o sol confere às próprias árvores, e neste caso é mais importante para as árvores, atendendo à sua dimensão, elas precisam de um suporte físico para resistir enfim, às intempéries, ao vento, a tudo isso. E tudo isto, todas estas condições, têm que ser estáveis no tempo, têm que ser duradouras. E hoje em dia, a questão das alterações climáticas põe em causa, ou pode pôr em causa, este problema, esta questão da estabilidade temporal. Temos as necessidades da árvore e temos as necessidades do povoamento arbóreo. E ali um primeiro tópico, aqui em cima, que eu gosto de salientar nesta questão, quando falamos de floresta, nomeadamente de montado, é que há um axioma prévio que não devemos esquecer. É que não temos montado sem árvores. Não temos montado de sobre sem sobreiros, sem quercus suber. Não temos montado de azinho sem quercus rotundifolia, sem as azinheiras. E, portanto, a condição prévia é que temos que ter árvores para ter montado. E então, quais são as necessidades desses povoamentos arbóreos? Ter uma densidade mínima, temos que ter uma densidade mínima de árvores, temos que ter uma extensão e uma contiguidade espacial mínimas também, temos que ter uma distribuição etária do povoamento que garanta a sustentabilidade desse povoamento arbóreo. Tal e qual para o solo. Sabemos que o solo é um recurso natural multifuncional, exerce inúmeras funções, nomeadamente, e a mais importante, talvez, a que vem primeiro à memória, ou que nos lembramos primeiro, será a de fornecer alimentos, sem dúvida. Mas tem todo um conjunto de funções ecológicas extremamente importantes, relacionados com o ciclo da água, com o ciclo do carbono e com todos os ciclos geoquímicos. As funções do solo e as funções ecológicas do solo, principalmente. Essas funções ecológicas fornecem aquilo que se chama serviços dos ecossistemas. Este esquema remete-nos ou sintetiza um pouco isso, considerando o solo como funções, permitem-nos recolher ou beneficiar de um conjunto de serviços que são os serviços dos ecossistemas. Alguns desses serviços podem traduzir-se também naquilo que se chama em desserviços, ou seja, em degradação das funções do solo. Estão na degradação do solo, que temos que ter sempre presente em todos os sistemas de uso da terra. E se considerarmos o caso dos montados, há, de facto, também algumas, digamos, ameaças, ou seja, formas de degradação do solo a que o solo está sujeito, também no caso dos montados. E os mais
ali não se consegue ver, se calhar, muito bem à distância, mas o que está considerado é essencialmente a erosão do solo, isto considerando as condições típicas em Portugal, fundamentalmente, e no sul de Espanha também. A compactação do solo, que depois diminui a infiltração, aumenta o risco de escoamento superficial e acelera a erosão. A perda de matéria orgânica do solo, a perda de biodiversidade e, por fim, no final, também aquilo que se chama a selagem ou a impermeabilização do solo. De facto, do que é a gestão sustentável do solo. E a gestão sustentável do solo significa utilizar o solo sem o degradar, ou seja, sem pôr em risco as funções ecológicas que ele desempenha. Isto é mais fácil de dizer por exemplos de práticas, de medidas de gestão que se realizam tipicamente nas áreas de montagem e que têm incidência ou efeitos diretos sobre o solo ou indiretos, ou também indiretos sobre o solo. É a segunda lista. Primeiro aqui alguns, são exemplos apenas, não é uma lista exaustiva, exemplos de incidência direta, exemplos com possíveis repercussões ou possíveis efeitos indiretos sobre o solo. Por exemplo, competição interespecífica, o controle de matos, por exemplo, outras culturas sob coberto, sejam elas pastagens ou outras, mas também fertilizações, eventualmente até a ocorrência de rega, a aplicação de rega, em alguns casos muito particulares, muito raros, mas também tem efeito sobre o solo ações que visam controlar a densidade do povoamento ou ações de sobreexploração, extração de cortiça que podem levar à degradação do montado, mas também as queimadas ou o fogo. Temos anos com precipitação normal ou frequente ou média. Estas árvores conseguiram manter-se, digamos, sobrevivendo com raízes nos primeiros 50 a 60 centímetros de espessura. Quando começamos a ter anos secos e sucessivos anos secos, digamos, o volume de água que as árvores conseguem extrair desta espessura de solo pode não ser suficiente e entram em grande stress hídrico e, com o tempo, muitas vão morrendo. Portanto, aqui digamos, o ponto-chave não é tanto a falta de água, porque esta camada aqui pode ter água, e quando fizemos esta observação tinha bastante água, só que as raízes não se desenvolveram nessa zona porque não têm oxigênio. E, portanto, quando falta água, elas não conseguem ir buscar àquela zona. Típica nestas situações, que é a cor do solo. Enquanto que aqui podem ver, temos cores mais avermelhadas, enfim, e depois aqui é esbranquiçado por aí fora, porque é mais arenoso. Aqui temos, não se percebe tão bem na fotografia, percebe-se melhor, temos uma cor cinzenta, o gris, não é? Cinzento, de condições anaeróbias. Outra questão importante para o solo
e para os montados, é o papel das árvores. O papel das árvores como criadoras de ilhas de fertilidade. As árvores ligam o Sol à atmosfera e funcionam como atratores e concentradores de tudo o que é importante para as plantas e que vimos antes. De água. Aqui alguns exemplos também de um projeto LIFE, que decorreu em 12 sítios, 7 em Portugal, 5 em Espanha. Apenas alguns resultados para discussão e para mostrar o efeito, primeiro, da questão das árvores, o papel das árvores. E reparem, isto envolveu 2 amostragens de vários parâmetros do solo, não vou mostrar tudo. 2 amostragens, uma em 2018 e outra em 2021. E neste caso o que temos é a manta morta ou a folhada, ou litter layer, não sei como se diz em francês, por acaso. Sim. Litière. On est en train de parler de ça. Ok. E reparem, debaixo, portanto, à direita, é sob a copa, debaixo das árvores. E à esquerda é em clareiras, em área aberta. E, portanto, debaixo das copas das árvores concentra-se muito mais resíduos orgânicos no solo, à superfície do solo. E isto reflete-se também no carbono orgânico do solo, que é uma medida da matéria orgânica do solo. Reparem que há, de facto, muito mais carbono orgânico, ou matéria orgânica, do que nas áreas abertas, nas clareiras. Já iremos ver isto também mais em... É uma das funções que o montado também pode desempenhar, como os solos de muitos outros sistemas, que é retirar carbono da atmosfera e incorporá-lo no solo em formas estáveis e duradouras. A questão do efeito do gado no solo. Na manta morta é relativamente evidente que, comparando as áreas com gado e as áreas sem gado, temos mais manta morta nas áreas sem gado do que com gado. Os solos sem gado parecem ter mais matéria orgânica do que os solos com gado. Porquê? Porque a questão do gado, talvez mais importante até do que para o solo, é preciso avaliar o seu efeito sobre a sustentabilidade do povoamento, porque sabemos que há um grande risco do gado afetar fortemente a distribuição etária do povoamento. Sabemos que o encabeçamento, no caso do gado, o encabeçamento é uma variável crucial. Portanto, é muito diferente ter o encabeçamento de uma unidade animal, bovino, por exemplo, por hectare, ou ter 2 ou 3, faz uma grande diferença. Ou ter 0,4 ou 0,2. Sem povoamento de sobreiros e ozinheiras não existem montados. A sustentabilidade dos povoamentos arbóreos promove a sustentabilidade do solo, que reforça a sustentabilidade dos povoamentos. Portanto, podemos ter um ciclo virtuoso. Terras de aptidão marginal para o sobreiro e a azinheira podem passar a não aptas devido às alterações climáticas e à degradação do solo, levando a maior mortalidade das árvores, maior dificuldade de sucesso na regeneração e das plantações, decréscimo da densidade dos povoamentos e, no limite, desaparecimento
do coberto de carbono. E depois, algumas notas sobre aquele projeto do LIFE. As árvores criam ilhas de fertilidade, como se comprovam com dados da manta morta, carbono orgânico, fósforo e potássio extraíveis. Não mobilizado durante 3 anos, aumentou o carbono orgânico do solo em 0,6 gramas por quilograma por ano e a reserva de carbono no solo em 2,5 toneladas aproximadamente por hectare e por ano. E o carbono do solo é cerca de 2,5 vezes, em média, o carbono das árvores. E parcelas com gado, verificou-se que tem menos manta morta e, ainda a confirmar, eventualmente menos carbono orgânico nos solos mais argilosos. E pronto, obrigado. E fico à vossa disposição. Temos aqui o índice do que vai acontecer, portanto vou fazer aqui só um pequeno enquadramento do que é a Associação de Produtores Florestais. Depois vou explicar a Carta de Aptidão Florestal que nós utilizamos como ferramenta de apoio à gestão nos trabalhos que fazemos para os nossos associados. E a minha parte finaliza com a Carta de Zonas Sensíveis à Erosão. Depois o meu colega Tiago irá falar mais sobre a aplicação prática dessas ferramentas e também um bocadinho sobre a conservação do solo e a sua integração nos serviços do ecossistema. Nós temos aqui, isto não se percebe muito bem a legenda do mapa, mas isto são 7 zonas de intervenção florestal, da qual a Associação de Produtores Florestais de Coruche é a entidade gestora. Só para termos uma ideia, nós estamos mais ou menos aqui, nós de Figueira, portanto já temos um Masif que engloba esta propriedade e depois temos a Masif mais a norte que vai até à Chamusca. Portanto, no total, isto representa uma área de 196 mil hectares. É óbvio que nem toda a área é área associada, mas grande parte é área associada. Aliás, a área associada é superior a esta área porque engloba a área de Coruche e também algumas propriedades dispersas mais a norte e mais a sul do concelho. Temos um total de 546 associados e um total de mais de 1000 propriedades na associação. Um número de sócios tão elevado e uma área tão extensa e também relativamente às zonas de intervenção florestal que foram sendo criadas, a associação teve necessidade não só de criar ferramentas de apoio para a elaboração dos planos de gestão florestal, tanto no âmbito das zonas de intervenção florestal, cuja obrigatoriedade é necessária, portanto, quando se cria uma zona de intervenção florestal, é necessário depois produzir um plano de intervenção florestal, assim como os planos de gestão individuais dos proprietários, principalmente aqueles de grande dimensão, cujo plano é obrigatório. Carta de solos, que estava disponível, e utilizando a metodologia de produção de carta de aptidão para as diferentes espécies, a que nós vemos aqui é já a carta reclassificada para o sobreiro com 3 classes, sendo a primeira classe de potencial mais elevado, e conseguimos reproduzir uma carta de aptidão para a zona de Coruche. Famílias de solos que ali estavam cartografadas, relativamente à profundidade do perfil, às questões de textura, de estrutura, também relativamente às características hídricas do perfil, presença de sais e a natureza do material originário. Há bocado o professor Carlos Alexandre referiu, e bem, não é? Num caso concreto, quando nós temos às vezes até solos sob o ponto de vista taxonómico semelhantes, mas existem diferenças que podem limitar o uso da floresta.
que, por acaso não trouxe aqui a quantidade de famílias que são, mas é muito extensa, conseguimos perceber aqui pela carta, é muito detalhada, e ficamos apenas com estas classes, que são classes que vão definir a qualidade da estação à presença de determinadas espécies, ou seja, existem aqui limitações. A área encontra-se atribuída com a característica dos jovens. Ficam muito bonitos, eles conseguem sobreviver, e depois, para aí, à segunda vez que lhe é tirada a cortiça ou a secundeira, eles começam a entrar em recessão. E porquê? Porque ele tem um inverno muito grande, ou seja, nada disto em relação ao proprietário, nós podemos dizer ponham ou não ponham, portanto, não tem vínculo legal, mas tem do ponto de vista do aconselhamento e... O objetivo será passar informação aos nossos sócios, aos nossos associados, para que eles alterem as suas práticas ou melhorem as suas práticas, para que esta informação e o conhecimento se aplique diretamente no terreno. E é disso tal. Nós compilamos informação de diferentes fontes, de base científica e também base administrativa, que estabelecem as normas legais para algum tipo de operações. E esta imagem aqui está um bocadinho para exemplo. Se vocês repararem, nestes planos, enquadrando todo o contexto da região, nós estabelecemos os diferentes tipos de operações que servem para promover o montado. Um dos grandes objetivos dos nossos produtores é a produção de cortiça, mas cada vez mais percebe-se que há necessidade de produzir outros serviços de ecossistema, pelo simples facto que essa produção de serviços de ecossistema é a garantia da perpetuidade do nosso sistema de produção. Formas para que se promova o desenvolvimento da floresta tal como nós a promovemos. Que nós temos que ponderar, tendo em conta o solo existente, é sobretudo o tipo de gestão de matos que é realizada, a implementação, a abertura de novos caminhos, a definição do método de extração lenhosa, porque o momento de extração de material lenhoso pode ser muito impactante no solo da propriedade. A gestão das linhas de água, que também é muito importante. Se for uma gestão descuidada das linhas de água em momentos de muita chuva ou de momento de um pico de pluviosidade, pode originar grandes perdas de solo. E também um ponto muito importante, que já foi referido anteriormente, a intensidade do pastoreio. Pronto, o realizar nas propriedades entre 2 a 3 anos, há necessidade de fazer um corta-matos, até 4 no máximo, depende da zona. Outra questão que nós temos muito relevante, como nós referimos, é o encabeçamento, porque, como já foi referido pelo professor na primeira parte da apresentação, tem um impacto muito significativo, tanto no solo como na regeneração natural. As plantas de regeneração natural, nas áreas onde o encabeçamento é muito alto, nota-se claramente que há um número muito inferior. A percepção no terreno. Adicionalmente, a nossa associação é gestora de um grupo de certificação florestal, que tem atualmente 71 membros, mas que gera cerca de 44 mil hectares de áreas florestais. Nestas zonas de certificação florestal, temos uma gestão ainda mais específica, por assim dizer. Para além de cumprir todos os requisitos legais, deve cumprir também os requisitos das boas práticas conhecidas no momento. O fornecimento de serviços de ecossistema, que se reflete numa melhoria da vitalidade do montado, e é isso que nós procuramos cada dia com as nossas orientações. A título de exemplo, tal como eu disse, este projeto procurou estabelecer 4 cenários. Um cenário
A, que seria o cenário de total abandono do montado. O cenário B, que era o montado tal como o conhecemos, mas sem pastoreio. O cenário B2, montado com pastoreio. E o cenário 3, que era pastoreio demasiado intensivo, ou intensivo, por assim dizer. Pronto. Tal como podem verificar, em termos de erosão evitada, o que se verifica é que os dois cenários do montado são mais efetivos a prevenir a erosão do que o cenário o cenário A e o cenário C. Desta forma, dos resultados do professor, o montado sem pastoreio é mais adequado. Parece que os resultados indicam que efetivamente a erosão evitada é maior. Já no caso da retenção de nutrientes, que também é um fator importante para o desenvolvimento das árvores no montado, vê-se o mesmo resultado, que é, aqui estão os valores inversos, que é os que perdem menos nutrientes, e em termos de perda de nutrientes, verifica-se efetivamente que a retenção de nutrientes é inferior no cenário B1. O tipo de prática que é a realização de corta-matos em detrimento da gradagem, que eu não falei, que é uma prática muito comum em muitos dos nossos montados, que se trata, pronto, a gradagem provoca uma grande mobilização do solo, enquanto o corta-mato, a mobilização do solo é mínima ou nula. Há um acréscimo verificado de carbono do solo de cerca de 9 toneladas hectare ano, o que é uma diferença muito grande em comparação com a gradagem. Por isso, por esse lado, também é uma coisa que queremos promover. Fala-se cada vez mais na questão da retenção de carbono. É uma coisa que nós estamos a procurar, como Associação de Produtores, demonstrar de forma científica, adicionalmente. Já há muitos estudos, mas nós queremos demonstrar que a nossa gestão, a gestão de muitos dos nossos produtores, que efetivamente garante este tipo de armazenamento de solo, e é aqui que nós vamos querer trabalhar e também demonstrar que efetivamente nós podemos colaborar neste objetivo que é comum e é um objetivo que nós, como associação, queremos continuar a trabalhar. Para a promoção da biodiversidade, poderíamos evitar totalmente o corta-mato, mas a nossa realidade obriga-nos a que temos que realizar a gestão de matos. O perigo de incêndio dispara a partir de uma determinada quantidade de matos. Se não existir gado na propriedade, os matos vão se desenvolver muito rapidamente. Ok? O corta-mato, que consiste na aplicação de uma alfaia que não é invasiva do solo, apenas corta o mato à superfície, ok? Como corta o mato à superfície. Ou destroçador de martelos. Normalmente é de martelos. Normalmente é uma alfaia de martelos que destroça parte do destroçador. Sim, pronto. Este tipo de operação, ao longo do tempo, parece ser mais adequada para, tanto incorpora uma maior quantidade de matéria orgânica, a maior quantidade de carbono no solo e previne estes riscos da erosão. O aspecto negativo que é apontado pelos produtores é, num primeiro momento, parece que as árvores mais jovens perdem alguma vitalidade, embora no longo prazo parece que isso é colmatado, e por outro lado é uma operação que precisa de ser realizada com mais... Não somos nada contra o gado no montado, antes pelo contrário, muitas das explorações às quais nós damos apoio têm gado, embora talvez não com a importância que lhe é dada já aqui numa região um bocadinho mais a sul de Cruz. Nós temos especial cuidado também em estabelecer orientações para que possa ser compatível o gado com a regeneração da floresta, a conservação do solo. Aqui
aqui acrescentar, e há características efetivamente diferentes. Eu não sou de Cruz nem sou de Évora, mas no fundo sou dos dois sítios, já trabalho em Cruz há muitos anos e vivo em Évora há muitos anos. E há nitidamente uma diferença muito grande entre o montado que se vê no Alentejo e o montado que se vê no Ribatejo. Está muito ligado à questão geológica, penso eu, porque ali nós temos areias em que, em termos de favorecimento da proliferação do montado de sobro, é mais evidente. Em termos de pastagens, a qualidade das pastagens não é tão luxuriante, exatamente porque são areias e, portanto, a manutenção de pastagem ao longo do ano é um bocadinho mais fraca, digamos. E o que acontece no campo é que nós temos embora o sistema seja agro-silvo-pastoril, ele acaba por estar segmentado pelas zonas dos cabeços onde existe o montado e pelas zonas dos vales onde permanece o gado e onde estão as pastagens. Relativamente à outra questão que falou, que eu acho muito interessante, relativamente à proteção da regeneração natural, do conhecimento que eu tenho, do feedback dos nossos associados, mas não está quantificado, lá está, é um bocado aquela história do achismo, achamos que é que quem experimenta pôr os protetores nas zonas onde a regeneração natural ocorre, que em termos económicos é mais barato do que plantar, do que fazer adensamentos. E a taxa de sucesso é maior. Agora, não temos nenhum projeto que quantifique, e se calhar era importante haver, porque é necessário termos a questão quantificada e publicada para podermos usá-la, senão é só uma conversa assim, aquele senhor fez e teve esse resultado. Eu penso que temos sistemas a que chamamos montado, exagerando um pouco, ou aplicando o termo montado aos sistemas agro-silvopastoris de sobreiro e azinheira em sentido muito lato, que vai desde o bosque de sobreiro, ou também da azinheira, embora quase não haja, a extremo, 100%, coberto quase, até a espaços muito abertos, por vezes já com muito poucas árvores, e que quase já não é um sistema agroflorestal ou agro-silvopastoril. Claro que isto resulta de um histórico de uso da terra, mas também reflete muitas das condições fisiográficas e ecológicas de cada local, de cada região, como a Teresa muito bem há pouco referiu. E, portanto, nas zonas do Ribatejo, com uma litologia e uma geologia muito diferente, solos também muito diferentes e orografia também diferente, e clima, também faltou esse, e clima também diferente, ou seja, condições mais propícias para o sobreiro, que é basicamente o quê? Mais precipitação, mais umidade e solos mais profundos, preferência, e bem drenados, com boa drenagem, bom arejamento, é o ideal para o sobreiro. Da terra, é evidente que o incorporar o animal neste sistema mais aberto é mais fácil e também, se calhar, mais propício a também ter boa rentabilidade animal, de produção animal e de gestão do sistema. E creio que nenhum de nós é contra ter os animais, ter um sistema agro-silvopastoril implica ter uma parte agrícola, uma parte florestal e uma parte pecuária, uma utilização pecuária. O difícil, e aí creio que o sistema agro-silvopastoril é mais difícil de gerir, porque incorpora todos estes níveis, o difícil é encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio, no caso em que há produção animal, podemos simplificar, passa pelo encabeçamento. Qual será o encabeçamento adequado para cada regeneração? Tem uma grande vantagem. É que, de facto, quando nós vemos as pequenas plantas, elas, à superfície, podem ter 10 centímetros ou pouco mais, mas a raiz, provavelmente, em geral, já é muito mais comprida, portanto, já está com
com um potencial de vingar muito maior do que as plantações. E normalmente é mais barato. E também não se coloca ainda questões de melhoramento. A questão será o encabeçamento, é a nossa percepção do que vemos. E a questão da dificuldade em manter a regeneração, porque com o bovino normalmente é mais difícil. É mais difícil. O que se verifica é que, por exemplo, nos nossos proprietários, o bovino exige outro tipo de proteção, aquela que nós estamos a falar. Uma proteção mais reforçada, mais alta, com outro tipo de material. Pronto, efetivamente é mais agressiva para a regeneração. Como nós aconselhamos sempre que a existir gado deve existir uma proteção da regeneração, é isso que nós recomendamos. É uma nota que acaba por ser uma prática menos corrente, mas no caso dos proprietários terem área suficiente e querem manter o gado, o que se pode fazer também é um afolhamento e fechar determinadas zonas, promovendo a regeneração durante 5 ou 10 anos e ir rodando. É um sistema, obviamente, muito mais eficiente, mas, obviamente, só para quem tem Área extensão disponível para o fazer. Essa é a percepção, é que não tem muito sucesso a transplantação. Diria que não. Não. Quanto mais tardia é a transplantação, Atenção que eu maior a estou taxa a dizer de isto sucesso, não é? de forma da... Trabalhos já feitos sobre essa, até podia em perceber qual seria a forma também de se fazer esse aproveitamento. Não sei se isso é uma questão, por uma razão, parece que estamos só a ver se haverá alguma dificuldade na germinação da semente e não me parece que seja esse o problema. O problema não está na germinação da semente, está depois em efetivar a árvore, ela ter condições de resistir durante o verão, não é? Porque elas ainda são pequenas e têm que ter alguma proteção de ensombramento e recursos em termos hídricos, não é? E isso é que eu acho que normalmente mata as plantas jovens, é que elas não têm a capacidade para ter raiz suficiente para se alimentarem e ultrapassarem o verão. Não é uma questão de germinar. Aqui, na questão da regeneração, pode ser um problema, é isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas pode ser, tem que ser gerido. Tem que ser gerido. Exato, não é? Mas, portanto, digamos, é o planeamento, é para isso que servem os planos de gestão florestal, planear e avaliar a distribuição etária do povoamento, não é? E, portanto, e agir em conformidade, de maneira a manter a renovação das árvores que vão morrendo. E, portanto, gerir o gado de acordo com isso. Ou com estratégias de defesa da regeneração natural, ou promovendo plantações, também tem que ser com defesa das árvores que são plantadas, ou isolando as áreas, e aí o isolamento das áreas, isolá-las do acesso ao gado, terá que ser em função do tipo de gado. Claro que se for gado ovino, ovelhas, se calhar com 5, 10 anos é suficiente, mas gado bovino, se calhar são precisos 20 anos de isolamento. Não é? Eu acho que pode haver aqui duas vertentes. Uma tem a ver com a intensificação da agricultura e da mobilização de zonas de refúgio, portanto, com a redução de zonas de refúgio e de nidificação das espécies, relativamente ao coelho. Eu acho que tem a ver com uma virose que dizimou a população de coelhos e que tem sido difícil recuperar. A cortiça, a mostragem da qualidade da cortiça, que é um serviço muito... Quando você vende a cortiça, Nós não vendemos cortiça, nós vendemos um serviço de avaliação da qualidade da cortiça.